بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 10 do mês de Ramadã de 1440, que equivale ao dia 15 de maio de 2019, continuamos as nossas aulas básicas sobre o Islão. Na aula anterior, falámos do Tawhid, da unicidade, do monoteísmo puro. Damos a definição, falámos também das categorias de Tawhid e alguns exemplos. Hoje vamos falar do contrário do Tawhid, do oposto ao Tawhid, sabendo que o Tawhid, a unicidade de Allah, é o acto e é a obra, a ação mais importante e melhor que o crente pode fazer, que é o facto de não dar parceiros a Allah, que esteja na sua senhoria, na sua adoração e nos seus nomes e atributos perfeitos. Hoje vamos falar do oposto ao Tawhid, que é, ao mesmo tempo, o maior dos pecados, a pior das ações, a pior de todas as obras, aquela que, se a pessoa cometer, então verá as suas obras passadas anuladas. E se não se arrepender deste grande pecado, que é o shirk, a associação, então irá eternamente para o inferno. A pessoa que comete um acto de grande associação, shirk, do grande shirk, e que morre sem se arrepender deste acto, então as suas obras serão anuladas e irá eternamente para o inferno e nunca poderá entrar no paraíso. Vemos que é um pecado enorme, gravíssimo, e que é um dever para cada muçulmano de aprender e de estudar este grande pecado a fim de não o cometer, para se proteger deste grande pecado. Então, a explicação que eu escolhi é na continuação da mesma explicação da aula anterior, que é a explicação do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, que no seu livro As lições importantes para a comunidade falou do Tawhid, da unicidade, do monoteísmo, e falou também do seu oposto, que é o shirk, a associação. Então hoje vamos ler e tentar traduzir, inshallah ta'ala, este capítulo sobre o shirk, sobre a associação. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه
كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Então o Sheikh nos fala do Tawhid, e eu aqui acrescentei uma frase que é a definição do Tawhid, do Shirk, afwan, porque achei importante de mencionar a definição do Shirk, da associação. والشرك عبادة غير الله معه. الشرك عبادة غير الله معه. Então o shirk, que se traduz em português pela associação, é o facto de associar a Allah na adoração. É o facto de adorar outro que Allah com Allah. É o facto de adorar outro que Allah, outro além de Allah, com Allah. É a adoração do outro que Allah com ele. Isto é a definição da associação. E vemos aqui que, nesta definição, vemos que, e esta é a definição dos sábios da Sunna, que nos dizem que a associação é o facto que a pessoa adora Allah, mas ao mesmo tempo adora outras divindades. Quer dizer que o seu culto não é exclusivo a Allah, mas que adora Allah e ao mesmo tempo dá parceiros a Allah tabaraka wa ta'ala no seu culto, que seja na invocação, que seja na imolação, que seja em todos, etc., todos os actos de adoração que devem ser unicamente para Allah. E daqui vemos a importância que a pessoa conheça o que é considerado como um acto de adoração e o que não é considerado como um acto de adoração. E será uma coisa que, inshallah, veremos em próximas aulas, porque hoje é uma aula básica, não podemos detalhar mais do que isto. Então, quando começamos diretamente a traduzir o que o Sheikh diz, e o Sheikh nos diz que o shirk, a associação se divide em três tipos. Há três tipos de associação, três tipos de shirk. O primeiro é o grande shirk. O primeiro é o grande shirk. O segundo é o pequeno shirk. E o terceiro é o shirk escondido. O shirk oculto, que não se vê. Repito, três tipos de shirk, três tipos de associação: a grande associação, pequena associação e a associação escondida, oculta. O primeiro tipo de associação, que é a grande associação, o grande shirk, a pessoa que cai e que comete este tipo de associação verá as suas obras, as suas ações passadas anuladas. Quer dizer, todos os seus actos, todas as suas boas ações serão
anuladas. E esta pessoa, se morre desta forma, sem se arrepender, irá eternamente para o fogo do inferno. Isto é para a pessoa que morre sobre o grande shirk, sem se arrepender. Os seus actos, as suas obras são anuladas e tem perpetuidade no inferno. Eternamente no inferno. E a prova do que estamos a dizer é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, consoante o sentido do versículo que está na Surat Al-An'am, versículo número 88. Allah subhanahu wa ta'ala diz: porém, se tivessem atribuído parceiros a ele, seriam anuladas as suas obras, ou seriam anuladas as obras que tinham feito. Porém, se tivessem atribuído parceiros a ele, a Allah, então seriam anuladas as obras que tinham feito. Vemos aqui que Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que aquele que dá parceiros a Allah, então as suas obras são anuladas. A segunda prova é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surah Tawbah, versículo número 17, onde Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: é inadmissível que os idolatras frequentem as mesquitas de Allah, testemunhando da idolatria, ou melhor dizendo, testemunhando da incredulidade deles próprios. Eles são aqueles as suas obras foram anuladas e que irão para o inferno eternamente. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que aquele que é idolatra, que não é crente, então os seus actos são anulados e irá eternamente para o inferno. Vemos bem que aqui Allah subhanahu wa ta'ala fala dos idolatras. Aqueles que deram parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. E como falámos em aulas anteriores, os politeístas na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam acreditavam que Allah subhanahu wa ta'ala era o único criador. Mas adoravam os ídolos. Então, esta é a definição do shirk. Quer dizer que eles adoravam Allah, mas adoravam outras divindades também com Allah subhanahu wa ta'ala. Eles sabiam que Allah subhanahu wa ta'ala era o único criador. E é o único que faz morrer e viver. E que era o único que dava a subsistência, que os sustentava, e era o único que os podia salvar nos momentos de dificuldade. Só que eles, ao mesmo tempo, adoravam os ídolos. E a razão era para que estes ídolos os aproximem de Allah. Então vemos aqui a definição de o shirk, da associação, que é o facto de adorar outro que Allah com ele. Subhanahu wa ta'ala. A terceira prova está na Surat An-Nisa e é o versículo número 48, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah não perdoa a quem lhe dá parceiros, porém, fora disso, perdoa a quem quer. Allah não perdoa a quem lhe dá parceiros. Porém, fora disso, perdoa a quem quer.
Então vemos aqui que o único pecado que não é perdoado é a associação, e que todos os outros pecados podem ser perdoados. E aqui faço uma parênteses, é que em relação à pessoa que morre sobre a associação e que não se arrependeu. Porque se a pessoa estiver viva e que faça um acto de associação, de shirk, e que se arrepende, pede perdão a Allah, Allah perdoa. E então aqui vimos o primeiro tipo de associação, que é a grande associação, e que é a mais grave, e que é a que anula as obras da pessoa e que o faz ir e o que o faz entrar no inferno eternamente, sem sair, e que lhe proíbe e que lhe proíbe a entrada no paraíso, é o grande shirk. E o Sheikh diz que aquele que morre sobre este tipo de associação, este tipo de shirk, que é o grande shirk, não será perdoado. E o paraíso é para ele proibido. E a prova do que o Sheikh diz aqui foi o versículo que acabámos de ler agora mesmo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que ou melhor dizendo, não li ainda este versículo, é um versículo que está na Surat Al-Ma'ida, e é o versículo número 72, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: e quem atribuir parceiros a Allah, lhe será proibida a entrada no paraíso, e o seu destino será o inferno, e os injustos jamais serão socorridos. Então aqui é a prova da palavra que do Sheikh, que diz que aquele que morre sobre este tipo de associação, de grande associação, não lhe será perdoado este grande pecado, e o paraíso lhe será proibido. A entrada do paraíso lhe será proibida, e a prova é este versículo que lemos, que está na Surat Al-Ma'ida, versículo número 72, que diz, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: e quem atribuir parceiros a Allah, lhe será proibida a entrada no paraíso, e o seu destino será o inferno, e os injustos jamais serão socorridos. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. E aqui o Sheikh nos dá exemplos deste tipo de shirk, do grande shirk, a grande associação, e nos dá um exemplo breve, e diz que, como por exemplo, entre as formas deste tipo de associação, que é a grande associação, há, por exemplo, o facto de invocar os mortos, e também o facto de invocar os ídolos e as imagens, e de os suplicar. E também o facto de lhes fazer promessas e de sacrificar e imolar animais para eles. Quer dizer que faz parte do grande shirk de invocar os mortos, de invocar os ídolos, as imagens, e também de os suplicar. E há uma diferença entre invocar e suplicar. Suplicar é um degrau mais elevado. Quer dizer que o facto de suplicar é quando a pessoa está numa dificuldade mesmo muito, muito, muito grande. Enquanto que a invocação é um degrau inferior. A pessoa pede, mas não está numa grande necessidade. Por exemplo, um exemplo de invocação é o facto que a pessoa
peça a Allah, eu aqui dou como exemplo o Tawhid, a unicidade, é o fato que, que a pessoa peça a Allah de lhe fazer entrar no paraíso. A pessoa pede constantemente perdão a Allah, pede constantemente a entrada no paraíso. E pede constantemente que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve do inferno. Isto é uma invocação. Uma suplicação, o facto de suplicar, é o facto que a pessoa esteja numa grande dificuldade. Por exemplo, a pessoa que não sabe nadar e que se está a afogar. Esta pessoa, neste momento, suplica a Allah. Suplica a Allah subhanahu wa ta'ala de salvar do afogamento. Isto é o exemplo. Então, al-mushrikun, as pessoas que cometem actos de associação, então invocam outros que Allah. Invocam mortos. Esses mortos podem ser profetas, podem ser pessoas piedosas, e às vezes podem até ser pessoas que nem sequer eram piedosas. Apenas disseram que a pessoa que está enterrada nesta sepultura, ou neste túmulo, nesta campa, era uma pessoa piosa, e as pessoas veem a esta campa, dirigem-se a esta campa, a este túmulo, a esta sepultura, para lhe fazer pedidos, para o invocar, para lhe pedir ajuda nas suas dificuldades. Da mesma forma que fazem com os profetas. Há certas pessoas que vão à Medina e que dirigem-se ao túmulo do profeta sallallahu alaihi wasallam e pedem, levantam as mãos e pedem ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Invocam o profeta sallallahu alaihi wasallam. E da mesma forma fazem em várias partes do mundo, em vários túmulos, várias campas que existem, onde as pessoas dizem que há uma pessoa piedosa e lá vão para pedir as coisas que têm necessidade. Da mesma forma, têm imagens nas suas casas. Certas pessoas têm nas suas casas a imagem de uma pessoa que era piedosa, que era um wali. E então, quando têm falta, quando têm uma necessidade, pedem a essa imagem. Dirigem-se a essa imagem e pedem. Que seja em forma de estátua ou em forma de fotografia, de desenho. E também o facto de os suplicar. De suplicar estes mortos, estas pessoas que estão mortas, que sejam profetas ou que sejam pessoas piedosas. O facto de os suplicar quer dizer que quando a pessoa está numa grande dificuldade, a pessoa, por exemplo, teve um acidente, a pessoa está-se a afogar, então nesse momento sabe que está numa grande dificuldade e que pede ajuda e que pede socorro. Então esta pessoa dirige-se, em vez de se dirigir a Allah e de pedir socorro e de suplicar a Allah, então esta pessoa vai pedir a esta pessoa morta dentro do seu túmulo, dentro da sua sepultura, que não ouve e que não vê e que não pode ajudar, que sejam profetas ou que sejam pessoas piosas. Também o facto de fazer promessas aos mortos, aos ídolos, às imagens, é uma forma de grande associação. O facto de fazer promessas para eles. Também o facto de sacrificar, de imolar animais para eles, para os mortos ou para os ídolos, as imagens, faz parte da grande associação e faz parte deste maior dos pecados. Este pecado que anula as obras da pessoa e que, se a pessoa morrer desta forma, entrará no inferno eternamente. E lhe será proibida a entrada no paraíso.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بنصوص في الكتاب أو في السنة، فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله، وقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان، ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فمن حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. Então o Sheikh continua e agora nos fala o segundo tipo de shirk, o segundo tipo de associação, que é a pequena associação, o pequeno shirk. E o pequeno shirk foi o que foi chamado shirk no livro de Allah e na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Foi o que foi chamado shirk no livro de Allah subhanahu wa ta'ala e na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas que não é do género do grande shirk. Então aqui vemos que no livro de Allah subhanahu wa ta'ala e na sunna do profeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam, às vezes a palavra shirk é utilizada, mas o género deste shirk não é o grande shirk. Quer dizer, o sentido deste shirk não é o grande shirk, mas sim o pequeno shirk. Então isto é a definição do pequeno shirk. E deu exemplos, por exemplo, o facto que a pessoa jure, o facto de jurar por outro que Allah. O facto de jurar por outro que Allah, ou também o facto que a pessoa diga o que Allah quis e o que quis fulano. Quer dizer que a pessoa mete, consoante a vontade de Allah, mete Allah e uma pessoa no mesmo nível. Quer dizer, é o facto que a pessoa diga: isto é o que Allah quis e o que tu quiseste. É o que Allah quis e o que tu quiseste. Isto faz parte do pequeno shirk. Faz parte do pequeno shirk. Porque, primeiramente, só podemos jurar por Allah. Não juramos por outro que Allah. E também não temos o direito de dizer o que Allah quis e o que tu quiseste. Mas temos de dizer que o que Allah quis unicamente. Porque o único que tem a real vontade e o real poder de querer uma coisa é Allah. A nossa vontade está sempre condicionada pela vontade de Allah. Nós só podemos querer o que Allah quis. Por isso temos de dizer sempre o que Allah quis, e depois o que tu quiseste. Quer dizer que temos de pôr a criatura sempre depois da vontade de Allah. Então, a vontade da criatura está sempre condicionada e depende sempre da vontade de Allah. Por isso temos de fazer diferença entre o Criador e a criatura. Em relação à vontade e às palavras que dizemos e às nossas expressões, é muito importante de ter cuidado com as nossas expressões, porque às vezes podemos cair no pequeno shirk só com uma única palavra que pronunciamos.
Allahu musta'an. Aqui vemos a importância de aprender a unicidade, o tawhid, e de aprender também o seu oposto, que é a associação, o shirk. E então aqui o Sheikh nos dá exemplos também destas duas formas de pequeno shirk que mencionou. O primeiro é a palavra do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, que diz: aquele que jura por outro que Allah, então comete shirk, comete associação. Este hadith foi relatado pelo Imam Ahmad com uma corrente de transmissão autêntica. Também a palavra do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que diz: não digam o que Allah quis e o que quis fulano, e o que quis tal pessoa, mas digam sim o que Allah quis e depois o que quis fulano. O que Allah quis e depois o que quis tal pessoa. Quer dizer que aqui o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos ensina que quando queremos utilizar esta expressão, temos de dizer que isto é o que Allah quis e depois o que quis esta pessoa. Quer dizer que esta pessoa vem em segundo lugar. A sua vontade é condicionada pela vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Este hadith foi relatado pelo Imam Abu Daud com uma corrente de transmissão autêntica e foi narrada pelo companheiro Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. E o Sheikh de nos dizer que esta forma de shirk, melhor dizendo, o pequeno shirk, a pequena associação, não faz sair a pessoa do Islão. Melhor dizendo, não é um acto de apostasia. Não é um acto de apostasia. E também não obriga a pessoa a ir eternamente para o inferno. Contrariamente ao primeiro tipo de associação. A grande associação, a pessoa que o comete vai para o inferno eternamente. Contrariamente à pessoa que comete o pequeno shirk. A pessoa que comete o pequeno shirk, primeira coisa, não sai do Islão, não é considerada como apostato, e também não irá eternamente para o inferno. Mas sim, este acto é uma diminuição no tawhid, na unicidade da pessoa. Quer dizer que a pessoa que comete o pequeno shirk está a contradizer a perfeição do tawhid obrigatório. Está a contradizer a perfeição da unicidade obrigatória. A unicidade que cada pessoa tem como obrigação de cumprir. Que é o facto de não dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala em nada. Que seja o facto de se afastar e de não cometer o grande shirk e também o pequeno shirk. Então a pessoa que comete o pequeno shirk, esta pessoa diminuiu a sua unicidade. E está a contradizer a perfeição da unicidade obrigatória, do tawhid obrigatório. Quanto ao terceiro tipo de associação, يقول الشيخ: أما النوع الثالث هو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Então o Sheikh aqui entra no terceiro tipo,
ou melhor dizendo, no terceiro tipo de shirk, que é a shirk al-khafi, como o Sheikh nos diz. O Sheikh diz, rahimahullah, quanto ao terceiro tipo de shirk, é o shirk escondido, oculto. O terceiro tipo de shirk é o shirk escondido, oculto. E a prova do que o Sheikh nos diz é a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, que foi narrada pelo companheiro Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, e que foi relatada pelo Imam Ahmad, que diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aos seus companheiros: não querem que eu vos informe do que me faz mais medo para convosco que o anticristo, al-Masih ad-Dajjal. O profeta sallallahu alaihi wasallam lhes diz aos companheiros: não querem que vos informe do que me faz mais medo para convosco que o anticristo, al-Masih ad-Dajjal. Os companheiros disseram: claro que sim, ó mensageiro de Allah. Aqui o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhes responde: o shirk escondido, oculto. Quer dizer, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam teme mais para a sua comunidade, quer dizer que o seu maior temor para a sua comunidade é o quê? É o shirk, é a associação escondida, a associação oculta. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesta mesma narração, nos explica o que é o shirk, a associação escondida. E diz que é o facto de que o homem se levante para orar, para fazer a oração. Então, ele embeleza a sua oração, para que olhem para ele, para que as pessoas em volta dele olhem para ele, olhem para a sua oração. É o facto que a pessoa está sentada, levanta-se e começa a fazer a oração. Mas esta pessoa, a intenção dele, qual é que é? É que as pessoas olhem para ele e que vejam que ele faz a oração bem. Que ele sabe fazer bem a oração. Quer dizer que esta pessoa está a fazer um acto para que as pessoas vejam. Para que as pessoas vejam o seu acto. Aqui há podemos detalhar um pouco. Porque esta pessoa é de vários tipos. Este homem que se levantou para fazer a oração é de vários tipos. Mas o tipo que é o sentido da nossa narração é que esta pessoa está a fazer a oração para Allah. Não está a fazer a sua oração completamente, inteiramente para os outros. Quer dizer que está a orar para Allah, mas ao mesmo tempo está a fazer a sua oração bela para que olhem para ele e que vejam que ele sabe bem fazer a oração. Porque se esta pessoa fizer o seu acto inteiramente para os outros, para as pessoas que lhe estão a ver, então esta pessoa não está a adorar Allah tabaraka wa ta'ala. Quer dizer que está a fazer um acto de adoração unicamente para os outros. Mas aqui o sentido que é procurado e o sentido do hadith é o primeiro sentido. É o sentido que eu dei. É que a pessoa levanta-se para fazer a oração para Allah, mas um pouco desta adoração é para outro que Allah. É para as pessoas que estão em seu redor e que estão a olhar para ele. E também noutra narração o profeta sallallahu alaihi wasallam que diz: أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد. ورواه الطبراني
بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن الرافع بن خديج عن النبي sallallahu alaihi wasallam. Então, noutra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aos seus companheiros: a coisa que me faz mais medo para convosco é o pequeno shirk, a pequena associação. Então, ele foi questionado. Questionaram o profeta sallallahu alaihi wasallam sobre o que é o pequeno shirk. E ele disse: ar-riya. E ar-riya é a ostentação. A ostentação. E a ostentação é exatamente o significado que vimos agora neste hadith, onde o homem se levanta para fazer a oração e embela, dá beleza à oração para que as pessoas ao redor dele o vejam. Isto é o que é considerado a ostentação. É que a pessoa, por exemplo, dê uma esmola para que as pessoas digam que ele é uma pessoa muito bondosa. E há vários exemplos. Este hadith que mencionamos agora foi relatado pelo Imam Ahmad e a corrente de transmissão é boa. Depois o Sheikh, e acabamos por aqui, nos diz que é possível e podemos dividir o shirk em dois tipos unicamente. É autorizado de dividir a associação em dois tipos unicamente. Porque vimos agora na nossa aula que dividimos o shirk em três partes: grande shirk, pequeno shirk e o shirk escondido, oculado. Aqui o Sheikh nos diz que podemos dividir em dois unicamente. E podemos dizer que existe unicamente grande shirk e pequeno shirk. Grande associação e pequena associação. A grande associação, aqui vemos que aqui o Sheikh não menciona o shirk escondido e oculado. E ele nos diz que o shirk escondido e oculado, podemos dizer que engloba o shirk oculado, pode estar no grande shirk como pode estar no pequeno shirk. Quer dizer que o grande shirk e o pequeno shirk, todos dois englobam o shirk escondido, oculto. O Sheikh nos dá exemplos, diz, por exemplo, o shirk escondido pode fazer parte do grande shirk. Como, por exemplo, o que acontece com os hipócritas. Os hipócritas, o shirk deles é escondido, é oculto. Quer dizer que eles mostram, se aparentam ao Islão, mas no interior escondem o facto que não são crentes. E por a simples razão, por se protegerem, para se protegerem dos muçulmanos, por exemplo. Então aqui neste caso, a associação escondida, oculta, faz parte do grande shirk, da grande associação. Porquê? Porque a pessoa proclama o Islão, mas no fundo dela própria não acredita, não é crente. Mas no fundo dela própria não é crente. Então aqui é um shirk, é uma associação que é oculta, que é escondida, mas faz parte da grande associação. Faz parte da grande associação. E também este tipo de shirk, que é o shirk escondido, oculto, pode fazer parte do pequeno shirk, da pequena associação. Como por exemplo, o exemplo que demos
no caso anterior, quando explicámos a definição e que demos o exemplo do shirk escondido, oculto, que é o facto que a pessoa se levante para fazer a oração, mas que o faça para que as pessoas vejam. Quer dizer, esta pessoa levanta-se para orar e ao mesmo tempo faz esta oração para que as pessoas digam dele, mashallah, esta pessoa sabe bem fazer a oração. Então, neste caso, como falámos anteriormente, não é considerado como o grande shirk, não é considerado como a grande associação. Quer dizer que a pessoa não é considerada como como tenha saído do Islão. E não podemos dizer que desta pessoa que os seus actos foram anulados. E não podemos dizer também desta pessoa que se ela morrer desta forma sem se arrepender, que vai para o inferno. Contrariamente àquele que faz o grande shirk. Contrariamente ao hipócrita que se aparenta ao Islão e que no fundo dele próprio não é crente, não é muçulmano, mas utiliza unicamente esta imagem do Islão para se proteger e para se defender. Neste segundo caso, a associação escondida, oculta, não é considerada como grande associação, mas faz parte da pequena associação. E é como dei o exemplo da pessoa que se levanta para fazer a oração. Quer dizer, esta pessoa faz a oração para Allah, mas ao mesmo tempo quer que as pessoas digam bem dele e falem bem dele. Sabendo que que o que é obrigatório para nós é de fazer a oração unicamente para Allah. E fazer abstração de tudo o que está à nossa volta. Que as pessoas olhem para ti ou não, tu tens de fazer a oração da mesma forma. E não podes dar nem um segundo a outros que Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa tem de combater o facto de se querer mostrar aos outros. Nós temos de fazer as coisas unicamente para o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala. E o facto de fazer isto, a pessoa está a fazer pequeno shirk. É por isso que temos de ver que é gravíssimo. E temos de saber que mesmo se chamamos pequeno shirk, mesmo se dizemos que é pequeno shirk, pequena associação, é um grande pecado. O facto de que a pessoa cometa a pequena associação é mais grave para ele do que fazer grandes pecados. O shirk, seja o grande shirk ou que seja o pequeno shirk, faz parte dos maiores pecados. Por isso não podemos pensar que lá por ser pequeno shirk que não faz mal. Não. Pelo contrário, temos de ter muito cuidado. E todos os actos que fazemos para Allah. Quando fazemos a oração, fazemos inteiramente para Allah. Quando damos uma esmola, damos inteiramente para Allah. E nas narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam vemos a importância de dar, por exemplo, uma esmola escondida. Que ninguém veja. Que ninguém possa observar o que estás a fazer. Por isso é que a sinceridade, al-ikhlas, é um trabalho contínuo, sempre, não para. A pessoa tem de ter sempre cuidado com a sua intenção, de ser sincera em tudo o que faz, para não cair justamente neste pequeno shirk, nesta pequena associação que é gravíssima, que é um grande pecado e que é um caminho até ao grande shirk, à grande associação. Então vimos aqui que podemos dividir a associação em duas partes, e para mim acho que é mais simples, é grande associação e pequena associação. E a associação oculta ou escondida pode entrar na grande associação como pode entrar na pequena associação. Entra na grande associação no caso em que a pessoa seja hipócrita, por exemplo, dá a imagem do Islão, mas esconde o seu kufr, esconde o facto que não é crente. E também pode entrar na pequena associação, no pequeno shirk, que é o facto que a pessoa faça uma adoração para Allah, uma obra para Allah, mas que uma parte dessa obra vai para outro que Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.